Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? O café foi reforçado, não? Glória a Deus. Irmãos, primeiramente eu queria fazer uma pequena oração, que eu gosto sempre de começar com uma oração ao Senhor. Amém? Curva suas cabeças, por gentileza. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos nesta manhã. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de contemplar mais uma vez esse dia maravilhoso que o Senhor nos oportunizou. Obrigado, Senhor, porque estamos reunidos aqui tão somente para glorificar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que tudo isso aqui não tem sentido se não for para Ti, se não for por meio de Ti, se não for para honrar e glorificar, como diz este hino, coroamos o Senhor, nos rendemos aos Teus pés e entendemos que não somos nada sem Ti. Por isso, Jesus, tenha liberdade no nosso meio nesta manhã. Nós te convidamos, ó Rei Jesus, para estar aqui conosco. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Espírito Santo, que o Senhor possa cativar nossas mentes, nossos corações, a tão somente receber aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Que o Senhor fala no mais íntimo, no mais profundo, porque não é ninguém aqui que pode tocar o coração e o mais íntimo da alma, tão somente o Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor. Fala conosco, muda nosso caráter, muda aquilo que nós precisamos mudar e que o Senhor, meu Deus, possa ter a liberdade no nosso meio. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema, buscando a mente de Cristo e destronando as emoções. Esse tema, ele é um tema muito atual. Ele é um tema que nunca perde prazo de validade. Tanto que Paulo, na época dele, ele precisou escrever esse texto e ainda serve para os dias atuais, para nossas vidas. Mas antes de adentrarmos no texto mesmo, chave, eu gostaria de primeiramente compartilhar com os irmãos, um pouco antes, o porquê que Paulo chegou nesse momento, o porquê que Paulo ele trouxe essa mensagem para aquelas pessoas naquele momento e que serve também para nós nos dias de hoje. Um pequeno e um breve resumo acerca do livro de Romanos. Paulo ele começa a trazer, primeiramente ele começa se apresentando. Paulo, servo do Senhor Jesus, em que foi chamado para o apostolado. E aí Paulo ele começa a utilizar essa carta aos Romanos, esse livro dos Romanos, como uma forma de doutrina, Acredito eu que é o livro que mais traz de forma profunda a doutrina acerca do plano de Deus para o povo de Israel e acerca da nova aliança para nós que hoje fomos alcançados por meio do sacrifício de Cristo. Então Paulo ele começa explicando quem ele é. Depois ele vai começar a falar que a humanidade estava afundada no pecado. E como estava afundada no pecado, Deus ele precisava resgatar essa humanidade. Por quê? Porque não era mais viável o sacrifício de animais, as leis que havia sido oferecida e que Deus havia disponibilizado ao povo de Israel por meio dos 10 mandamentos. Mas além dos 10 mandamentos, existia mais de 600 leis que Deus havia estabelecido para aquele povo, para que aquele povo pudesse caminhar conforme a vontade de Deus. E aí Paulo ele começa a falar acerca disso, que a humanidade, mesmo com essas leis, mesmo com todos esses mandamentos, ela continuava afundada em pecado. As pessoas elas precisavam ser resgatadas e o resgate ele não podia ser mais por meio de sacrifício de animais, porque não era mais o suficiente. E aí, dessa forma, Cristo veio ao mundo. E aí Paulo ele fala que quando Cristo vem ao mundo e morre, ele estabelece uma nova aliança. E essa nova aliança, Cristo ele mata o velho Adão e ele ressurge como um novo Adão para a humanidade. Aquele que veio resgatar a humanidade do pecado. E quando Cristo ele faz isso, Paulo ele nos dá a entender na sua carta aos Romanos que isso tudo já fazia parte do propósito de Deus. Deus ele já havia estabelecido isso antes. Deus ele não simplesmente, a humanidade está pecando, então deixa eu ter um plano B aqui, vou mandar Jesus para resgatar ele. Não.
Paulo ele deixa entendido que o propósito de Deus era fazer com que o homem entendesse que por conta dele mesmo, pelas forças dele, era impossível cumprir a lei, porque a lei já havia sido quebrada várias e várias vezes. E quanto mais o homem quebrava a lei, mais a culpa caía sobre o homem. Quanto mais o homem errava, mais caía a culpa sobre ele. E essa consciência era perceptível. Por quê? Porque mais e mais pecava, mais e mais sacrifícios, e o povo mais e mais se rebelava contra Deus. Não conseguia cumprir. E por isso foi necessário Cristo se manifestar à humanidade. Além dessa reflexão acerca de entender que foi de propósito, o propósito de Deus foi de propósito para o homem, ele traz uma reflexão secundária, acerca que os mandamentos não era algo ruim, era algo bom. Afinal, Deus ele estabeleceu para que o homem pudesse andar segundo os seus preceitos, segundo a vontade dele. Só que o homem era incapaz de cumprir. E aí Paulo ele continua. Quanto mais os mandamentos eram dados, mais o povo voltava a cair como Adão, lá no princípio. E aí a gente para poder entender o porquê dessa constante queda do homem, por que o homem continua pecando desde sempre até hoje, a gente precisa entender a queda. Lá, Adão e Eva, quando foram criados, quando Deus criou o homem, Ele colocou dentro do homem a sua imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Deus, Ele tem alguns atributos, que são características de Deus. Alguns atributos de Deus são atributos que não são comunicáveis, como a sua onipresença, a sua onipotência, o seu poder, a sua majestade, tudo isso é somente de Deus. A sua soberania, tudo isso é de Deus. Mas o Senhor colocou dentro de nós alguns atributos que são comunicáveis, são aqueles que Ele compartilhou conosco, que nos faz ser a semelhança dEle, que é as emoções e os sentimentos. As emoções e os sentimentos são atributos que Deus colocou dentro de nós. Por isso que o ser humano é capaz de sentir alegria, tristeza, é capaz de sentir medo, coragem, tudo isso são atributos. Mas quando Deus ele colocou, entenda que Deus colocou em Adão de forma perfeita, existiu o equilíbrio perfeito. Só que a serpente, sabendo-se disso, Satanás, ele foi justamente nesse ponto para fazer que o homem pecasse e caísse. Porque primeiramente, ele plantou a emoção do orgulho, porque o orgulho é uma emoção secundária. Segundo a ciência, a psicologia, o orgulho é uma emoção também. É uma emoção que traz uma satisfação, que traz uma autossuficiência, que traz um ego, para si. E quando a serpente ela vai tentar a mulher, e depois, consequentemente, o homem cai junto, ela coloca primeiramente essa vontade de ser igual a Deus, e segundo, a curiosidade de saber como é ser igual a Deus. Se eu comer o fruto, eu vou ser conhecedor do bem e do mal. Eu sendo conhecedor do bem e do mal, o que vai acontecer? O que vai acontecer daqui para frente? E quando implementa isso dentro do homem, o homem cai, e quando o homem cai, o desequilíbrio acontece. A partir daquele momento, o homem ele passa a agir só segundo as suas emoções. E a racionalidade é esquecida. Porque se o homem tivesse usado a racionalidade e o equilíbrio que Deus tinha colocado na vida dele, o homem teria pensado o seguinte: por que Deus falou que eu não posso comer? Alguma coisa tem. Se Deus falou, é melhor não mexer ali. Mas em vez de usar a racionalidade, ele usou a emoção. Num momento, e no momento de fraqueza, ele cedeu ao pecado. E desde então, a humanidade, todos os dias, todos os momentos, ela tem cedido mais às emoções do que a racionalidade que Deus colocou dentro de nós. E aí existe o desequilíbrio. E aí o ser humano passa a colocar as emoções como algo que governa a sua vida. Eu estou com raiva, eu vou agir com raiva. Eu estou chateado, estou triste, vou ficar triste. E isso rege a vida das pessoas. A gente vê aí na humanidade hoje que existe tantas ideologias. A rede social é um termômetro muito grande dessas emoções. As pessoas,
lê um texto, se aquele texto não faz bem, ela vai destilar ódio, vai destilar raiva, vai fazer um comentário, porque se ela não fizer isso, ela não se sente bem, ela não se sente bem consigo mesmo. A humanidade, ela precisa de curtida, porque se não curtir ali o post, a pessoa fica chateada, assim, poxa, eu postei ali, ninguém curtiu. Ou quando alguém curte, alguém curtiu minha postagem, eu sou o cara, sou muito bom. E as emoções governam o tempo inteiro as pessoas. E o porquê que eu quis trazer tudo isso? Porque, primeiramente, como eu disse, para entendermos o porquê que a humanidade continua pecando, porque ela tem continuado dando mais espaço às emoções, para entendermos que nós mesmos somos incapazes, até para servir o Senhor, somos incapazes por conta própria. Deus, ele precisou fazer algo para mudar, que foi Cristo. Porque somente por meio de Cristo é que é possível a gente servir e agradar a Deus. Por isso que nós temos que buscar a mente de Cristo. Porque enquanto nós não tivermos essa mente, é impossível agradar ao Senhor. É impossível. Porque nós vamos continuar pecando, vamos continuar agindo por meio das emoções e vamos continuar desagradando a Deus. Só que tem mais uma coisa que Paulo traz. Ele traz alguns pequenos indícios de como podemos atingir essa mente de Cristo. Para atingirmos essa mente de Cristo, temos que entender que precisamos da humanidade de Cristo dentro de nós. Não adianta você querer achar que vai conseguir a mente de Cristo por conta própria. As leis, elas estavam para isso, para que pudéssemos fazer a vontade de Deus. E como nós não conseguimos, somente a partir de Cristo vivendo em nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, quando a humanidade de Cristo faz parte do nosso caráter, a gente começa a entender como é ter a mente de Cristo. Afinal, como é que poderíamos pensar como Cristo, se nem Ele mesmo habita em nós, se nem mesmo damos espaço para que Ele viva em nós? Quando nós falamos, não mais eu vivo em mim, mas Cristo vive em mim, é justamente isso, é dar espaço dentro do seu eu, dar espaço dentro do seu caráter para que Cristo possa crescer e a mente dele possa atuar na sua vida. Vamos ler o texto aqui, chave, né, para que a gente dê continuidade, a Romanos 12. Eu vou começar pelo verso 1, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria chamar a atenção para alguns pontos em que Paulo ele traz nesse texto. O primeiro ponto é sacrifício vivo. O que é ser sacrifício vivo? Para que nós possamos alcançar essa humanidade e começamos a ter essa mente de Cristo, nós precisamos nos tornar sacrifício vivo. E sacrifício vivo não é você montar um altar, colocar o seu corpo lá e... Não é isso. Sacrifício vivo é você entregar todo o seu coração, entregar todo o seu tempo, entregar a sua vida como sacrifício em servir ao Senhor. E isso Deus ele não pede idade, Deus ele não pede classe social, Deus ele não pede nada disso. Então, jovens, né, os adolescentes, não é porque vocês são adolescentes que vocês já não podem fazer esse sacrifício vivo ao Senhor, não. A vida de vocês já pode ser esse sacrifício vivo. Nós temos vários exemplos na Escritura. Samuel com 12 anos. O próprio Jesus, que é o exemplo, a mente que nós buscamos hoje. Ele com 12 anos, na sua adolescência, já estava pregando, já estava lá no templo, ensinando os sábios daquela época. Ah, mas Jesus é Jesus. Não, você não quer a mente dele? Haja como ele. Começa a fazer o que ele fazia. Aquela grande frase que a gente conhece, né? O que Jesus faria?
É o que a gente precisa colocar todos os dias no nosso viver. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus faria nesse momento? Porque é a mente dele que a gente quer. E se é a mente dele, nós precisamos agir como ele nos ensinou. Aí você pega Davi, são tantos exemplos. Então não é desculpa o fato de você ter 12, 13, 14, 15 anos, não. O Senhor já está te chamando. Você não está aqui por acaso, não. E isso não é jargão cristão para dizer, mover de Deus, não. É porque é a verdade, a Escritura nos traz isso. O Senhor, Ele não está olhando para a tua idade, não está olhando para você, quem você é, de qual classe, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você é bonito, se você é mal arrumado, que eu não vou dizer feio, ninguém é feio aqui, né, gente? Todo mundo é lindo, graças a Deus. É isso. Deus, Ele não está preocupado com isso, não. Deus, Ele só está preocupado, você quer ser o sacrifício vivo? Eu aceito o seu sacrifício, eu aceito a sua oferta. E se você fizer isso, você começa a ter a tal metamorfose. Porque quando Paulo fala transformai-vos, vem do grego, metamorfose, é mudança radical mesmo, é virar a chaga. Acabou. Não sou mais criança, parei de comer papinha, agora é palavra sólida, é fazer a vontade de Deus, é servir a Deus, é estar ali no ministério tal, é poder ajudar aqui, ali, acolá, e é fazer a vontade de Deus. Conforme o Senhor te chama. É isso que o Senhor deseja para vocês. E só que Paulo, ele continua. Culto racional. É apresentar-vos o vosso culto racional. O que é culto racional? É justamente aquilo que foi perdido lá no Éden. Essa racionalidade. De deixar as suas emoções dominar. De deixar que as emoções tomem conta das suas decisões. Que ela governe a sua vida. E você passa a ser racional ao servir ao Senhor. E racionalidade nada tem a ver de esfriamento, de, quer dizer que eu não devo agir conforme o Espírito, não. Quando você age de forma racional, quando você serve o Senhor de forma consciente, você está agindo conforme o Espírito. O Senhor, Ele quer a racionalidade, o Senhor quer saber, o Senhor quer que você saiba o porquê que você saiba por que Ele morreu por você. Qual condição você estava se não fosse esse sacrifício? Você entender, eu amo Jesus, mas por que eu amo Jesus? Eu amo Jesus porque eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele fez por mim, eu sei que Ele morreu e eu sei o que Ele faz todos os dias pela minha vida. Eu não estou aqui somente na igreja porque o louvor é legal, ou porque eu tenho amigos, ou porque as pessoas são gente boa, ou porque as pessoas são muito agradáveis. Não, eu estou aqui na igreja, na casa do Senhor, eu estou aqui servindo ao Senhor de forma racional, porque eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele pode fazer pela minha vida. Eu sei o que Ele pode fazer pela minha vida. E aí quando você começa a ter essa consciência racional, e vocês, jovens, adolescentes, vocês já precisam ter essa consciência. Saber o porquê que o Senhor morreu por você. Vocês precisam estar preparados para responder a razão da vossa esperança. Para o mundo. Para que vocês sejam um diferencial. É isso que o Senhor quer. Forma consciente de servir ao Senhor. Aí fora, está cheio de cristãos que se converteram apenas pelo emocional, porque foi um louvor legal, foi um culto bacana, e aí não se firma não cria raiz não, porque na primeira dificuldade, primeira tristeza, estou triste, vou embora, vou procurar outra igreja, vou procurar um outro Deus até, outra coisa que agrada o meu coração, porque as pessoas elas não conseguiram ainda alcançar essa racionalidade, esse culto racional, saber a importância de servir ao Senhor, o porquê que servimos ao Senhor. Tão somente agem pelas emoções. E é por isso que a gente precisa tirar as emoções da governança das nossas vidas. E Paulo ele continua. Não vos conformeis com este século, e buscai pela renovação da vossa mente. Quando Paulo ele traz isso, como eu disse, a humanidade sempre pecou. Então, daquela época, hoje, a humanidade é praticamente a mesma. Os pecados são os mesmos. A lascívia, a imoralidade, a mentira, tudo isso. Corrupção, tudo isso já existia e existe até hoje. E quando ele fala para que a gente possa não se conformar com este mundo, é você não seguir a moda deste mundo.
não se moldar conforme este mundo. Sabe quando você está ali na escola, quando você está ali, para a gente que é mais velho, né, está no trabalho, quando a gente está em outros ambientes que não seja aqui na igreja, e às vezes para poder buscar aceitação daquele grupinho, mas para você fazer isso, você precisa agir dessa forma. Você precisa simplesmente mentir para a mamãe, para o papai, né, para poder sair, para ir para um lugar que a mamãe e o papai falou que não pode. Mas se eu não for, o grupinho vai falar, nossa, como você é pai, né? Sou obediente a Deus, quadrado. Essa é a gíria da minha época, tá, gente? Eu não sei como é que fala hoje em dia, não. Você é quadrado, né? E aí, você simplesmente se permite, só para ser aceito, você se molda ao mundo. Você nada contra, tá? Se você gosta de cabelo verde, amarelo, enfim. Aí você pinta o cabelo de rosa, aí você faz aquilo. Tudo isso para agradar aquele grupo, aquelas pessoas, para você se fazer parte. Aí você começa a se moldar conforme o mundo. Mas Paulo, ele convida para que você tenha a mente de Cristo, é que você se transforme a sua mente, que você não se molde conforme este mundo. E não se moldar conforme este mundo é simplesmente você ser o diferencial mesmo. Adolescente, eu sei que todo adolescente, eu já fui adolescente, eu sei, a gente gosta de ser diferente, que a gente quer chegar num lugar e ser o centro das evidências, né? Um tênis de cada cor, é uma meia de cada cor, cabelo pintado, uma blusa amarrotada, sei lá, alguma coisa desse tipo, para poder ser o centro das atenções. Deixa eu te falar uma coisa, um segredo aqui, ó, para vocês. Quando vocês fazem isso, vocês só são mais um na multidão. Só mais um. Não tem nada de diferente. Se tu fizer isso, tem 10 que faz igual. Você quer ser diferente mesmo? Serve ao Senhor Jesus. Faça a vontade de Deus. Aí no mundo não tem gente que faz isso aí não. As pessoas aí no mundo não praticam as boas obras não. Aí quando você começa a fazer a vontade de Deus, ser diferente, aquele que não mente, aquele que fala a verdade para os pais, aquele que simplesmente não vai segundo a moda, mas faz conforme o que é correto, se guarda, não permite simplesmente se levar para acessar conteúdos proibidos. E conteúdos proibidos que é aqueles vídeos, aqueles conteúdos que vai fazer com que você simplesmente se desvia da vontade de Deus. Quando você faz isso, você vai ser um diferencial. Aí você será diferente. Aí as pessoas vão olhar assim, poxa, o Levi é diferente. Porque o Levi, ele não está nem aí se a gente exige isso, aquilo dele para poder ele ser aceito. Ele simplesmente faz o que ele acha que ele tem que fazer e o que é o certo. Porque ele age segundo a vontade de Deus. E quando ele faz isso, ele é diferencial. Essa é a diferença. Se você quer ser diferente neste mundo, jovem, seja um servo do Senhor. As pessoas vão te olhar de forma diferente. E aí, vocês vão conseguir ganhar o coleguinha para Jesus. Porque o coleguinha vai começar a olhar assim, poxa, eu quero ser igual a ele. O pai e a mãe dele nem pegam no pé dele. Sabe por quê? Porque ele faz as coisas que é certo. Você quer que seu pai e sua mãe saiam do seu pé? Faz o que é certo. Cumpre o que é certo. Eu te garanto que seus pais, eles não vão ficar no seu pé. Se você começar a praticar aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. É isso. Ele continua. Olha só, quantos conselhos tremendos Paulo traz aqui para nós, né? Ele continua falando. A renovação da mente. Uma mente que está de acordo com os princípios de Deus, ela é uma mente que está focada em se alimentar de Deus. Para que você possa caminhar como Cristo, para que você possa ter a mente de Cristo, você precisa aprender sobre Ele. Você precisa transformar a sua mente, disciplinar a sua mente. E disciplinar a sua mente é todos os dias você falar com Deus. Como é que você quer falar? Como é que você quer agir conforme Cristo gostaria se você nem sabe o que Ele quer? Para saber o que Ele quer, você precisa orar, você precisa ler as Escrituras. Você precisa entender o que as Escrituras falam para nós, o que as Escrituras aconselham para nós. Aí, dessa forma, você vai começar a entender. Opa, aqui ó.
Cristo, ele agia dessa forma aqui, ó, nessa situação. Então eu posso agir igual. Já que ele vive em mim, eu vou agir conforme ele quer. Conforme a mente dele. Paulo continua. A mente de Cristo versus as emoções. É interessante que Cristo, ele durante muitos episódios, nós vemos a manifestação das emoções de Cristo dentro das Escrituras. Afinal de contas, Cristo, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, obviamente, ele iria ter as emoções afloradas. Cristo, ele chorou, ele se entristeceu. Cristo, ele teve medo. Sim, Cristo teve medo. O exemplo maior do medo de Cristo foi lá no Getsêmani. Naquele momento, Cristo, ele teve medo. Teve tanto medo que ele pede 2 vezes para os discípulos orar com ele. E os discípulos dormindo. E aí, durante a sua oração, Cristo, ele simplesmente ele fala para Deus assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Sabe o que Cristo estava dizendo? Deus, se for possível, faça com que eu não precise morrer na cruz, não. Deus, faça de outra forma aí para resgatar essa humanidade. Porque ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia. Sabia que ele ia ser açoitado, ia ser espancado, cuspido, chicoteado. Tudo isso. Ele fala: Senhor, por favor, se for possível, afasta de mim este cálice. Só que Cristo, ele manifestava as emoções de forma equilibrada. Quando acontece isso, as Escrituras estão querendo dizer o seguinte: não é que você não pode ter mais emoção, não, gente, pelo amor de Deus. A gente pode ficar alegre, a gente tem como ficar triste também, faz parte. Só que Cristo, ele estava demonstrando o equilíbrio das emoções. E ele estava demonstrando também a mente dele, como é que funcionava. Que era uma mente obediente a Deus, independente da situação. Sentiu medo, mas logo em seguida, sabe o que ele fala? Faça conforme a tua vontade. Conforme a tua vontade. O que quer dizer isso? Eu estou com medo, eu não quero passar por aquilo. Mas eu sou obediente ao Senhor, porque eu entendo o porquê disso. Ele tem a racionalidade, ele tem o equilíbrio. E ele sabe que ele precisava passar por tudo aquilo. E ele simplesmente aceita a vontade de Deus. Porque a mente dele estava cativa à obediência a Deus. Isso é equilíbrio. Isso é não colocar as emoções acima para governar a sua vida. Mas é ter a mente de Cristo e entender o lugar das emoções. É isso que o Senhor deseja de nós. É por isso que Jesus, ele passa por tudo aquilo e simplesmente não reclama, não rejeita, mas ele sabia o porquê. Esse é o culto racional do Senhor. É isso que nós devemos buscar. Essa é a renovação. A renovação, ela vem por meio de todas essas coisas. O último versículo diz o seguinte: para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí neste momento, quando você começa a entender que você precisa ser um sacrifício vivo, se entregar ao Senhor, quando você entende como deve servir ao Senhor de forma racional, sabendo colocar as emoções no seu devido lugar, quando você começa a transformar a sua mente conforme a mente de Cristo e aceita a humanidade de Cristo em vocês, aí você começa a experimentar a parte boa do negócio. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É tudo aquilo que faz com que você haja de forma correta. Cristo não pecou. Cristo não errou. Sabe por quê? Porque ele experimentava a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o tempo inteiro ele fazia o que Deus queria para ele. Porque ele entendia o porquê e como fazer. E aí quando você começa a experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, você se torna algo fundamental para que Deus possa usar a sua vida. E Deus, ele vai te usar, querido. Ele vai te usar. Eu lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha mais ou menos em torno de 12 anos.
E eu naquela sede, naquela vontade, né, como novo convertido, a gente começa a buscar, a fazer. Só que infelizmente eu nunca tinha aprendido sobre isso. Então valorize o que o Senhor está falando hoje para você. Porque eu era mais um que havia se convertido tão somente pela emoção do momento. Tão somente porque o pastor lá fez o apelo, quem quer aceitar Jesus. Aí as pessoas olhavam assim, né? Que todo mundo olha, né? Para quem tá novo na igreja assim. Será que ele vai? E aí você sente os olhares, aí você vai, né? E aí vai na emoção, no oba-oba. Só que é a raiz. O porquê disso tudo. E hoje, Deus está oportunizando a cada um de nós a entendermos o porquê disso tudo. É para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a sua vida. Não jogue isso fora, querido. Você não está perdendo o seu tempo aqui na casa de Deus. Você não está perdendo o seu tempo aqui na casa do Senhor. Não acha que você está perdendo a oportunidade de experimentar prazeres deste mundo, porque isso aí é tudo emocionalismo e tudo momentâneo. Isso é tudo vazio. Isso é tudo sem fundamento, sem propósito. Isso tudo vai te levar à destruição. À destruição. E a destruição por completo. Nunca se viu uma geração tão destruída emocionalmente como esta de hoje. Uma geração que não aceita ouvir o não dos pais, porque quando ouve um não dos pais, sai reclamando, sai chutando balde, esquece de tudo. Porque eu vou te denunciar para o conselho tutelar. Porque eu vou sair de casa. Todo filho já falou isso para os pais. Eu vou embora dessa casa. Não vejo a hora de fazer 18 anos para poder ir embora. Para fazer o que eu quero. Para fazer o que eu penso. Com 18 anos, se você quiser morar sozinho, você vai ter que trabalhar, fazer um monte de coisa. Não é fácil a vida, não. Não acha que é só sair de casa que você vai conseguir o emprego dos sonhos e vai... Não. Não é assim, não. Então, aproveite este momento, essa fase que vocês têm vivido, que é a transição para a vida adulta. Para quando você chegar na vida adulta, você já chegue com o poder de Deus na sua vida, porque você já vai ter entendido tudo isso, que muitos adultos hoje não sabem. E o Senhor está te falando hoje. Aproveite. Isso que o Senhor deseja. E o desafio do Senhor é você tomar essa decisão. Quando as emoções elas não te governam, você tem o poder da decisão. Porque a emoção nada mais é do que um impulso. Um impulso. Você simplesmente toma aquela ação, aquela decisão baseada no momento. Eu quero isso porque eu estou me sentindo triste. Puf. Eu quero isso porque eu estou me sentindo alegre. Puf. E aí você vai indo. Porque eu estou me sentindo assim. Porque eu estou me sentindo assim. O reino de Deus nunca foi sobre sentir. Mas foi sempre sobre fazer acontecer. Foi sempre de servir ao Senhor. Porque se fosse por de sentir, tu acha que algum discípulo do Senhor, depois que Jesus morreu, subiu ao céu, iria querer passar porque eles passaram? Ser crucificado de cabeça para baixo. Cristão sendo morto lá no meio do Coliseu, lá com os leões. Acho que o Jordani compartilhou nessa semana comigo um vídeo em que mostra cristãos, na época, ajoelhados assim, o imperador e o estádio lá, o Coliseu, tudo vibrando. E os leões famintos engolindo eles, os cristãos. Tu acha que alguém queria passar por isso só por causa de emoção? Naquela hora de medo, ninguém ia falar, não conheço Jesus não. Sei quem é não. Quem? Jesus? É o que mora ali na rua de baixo? Ia ser assim, se fosse por emoção. Verdadeiro cristão, a marca do verdadeiro convertido, é aquele que age de forma racional servindo ao Senhor. Não por emoção, não por momento. Porque se for por momento, uma hora você desvia, você cai, você sai, e você se afasta. Porque você vai começar a querer experimentar outros momentos aí do mundo lá fora. Essa palavra que o Senhor deseja colocar no coração de cada um hoje. E se você entendeu isso, se você entendeu que precisa transformar sua mente conforme o querer de Cristo, que você simplesmente não pode mais agir por impulso,
Eu queria convidar você aqui à frente rapidamente, só para me fazer uma pequena oração, que a gente possa estar encerrando. Pode vir. E você vai estar vindo aqui não é por emoção desse momento não. É porque você vai ter entendido o porquê que o Senhor te chamou, o porquê que o Senhor deseja contar com você no seu ministério, no seu reino. Vem aqui à frente, não precisa ficar com vergonha não. Deixa essa emoção da vergonha de lado. Quero orar por você. Espero que vocês possam ter entendido. É uma palavra rápida, simples, mas objetiva. Que o Senhor possa realmente trazer aquilo que Ele deseja ao coração de vocês. Né? E não se esqueça, não é desculpa. Vocês já podem atuar na obra do Senhor, viu? Você já pode procurar aí, ó. Onde é que está precisando de ajuda? Ei, está precisando de ajuda ali no evangelismo? Está precisando de ajuda ali no louvor? Teve gente aí que eu descobri talentos hoje. Glória a Deus por isso. Feche seus olhos. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor colocou aquilo que o Senhor desejava. Senhor Jesus, como eu disse, não é ninguém que poderá mudar o caráter, que poderá alcançar o mais íntimo do coração desses jovens e a mente desses jovens. Mas o Senhor, tão somente o Senhor pode. Por isso, Senhor Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa alcançar a mente desses jovens. Não permita que o adversário, o mundo, venha trazer o engano, a cegueira para essas mentes. Mas que o Senhor possa abrir essas mentes, que elas possam ser transformadas. Que eles possam, meu Deus, agir conforme o Teu querer, a Tua vontade. Para que eles possam experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Que essas mentes, meu Deus, possam estar cativas à Tua vontade, ao Teu querer, ao Teu desejo. Meu Deus, que estes corações estejam blindados contra o pecado, que a partir de hoje eles possam entender que as emoções não governam a vida deles, mas o Senhor e tão somente o Senhor é o Rei dos Reis, como foi cantado, te coroamos, te adoramos, porque o Senhor é o que governa nossas vidas, governa sobre a vida desses jovens, meu Deus, desses adolescentes, meu Deus, que o Senhor desperte talentos, que o Senhor, meu Deus, capacite, dê ousadia, para que eles possam servir ao Senhor dentro da tua casa, para que eles sejam, meu Deus, como um dínamo nas tuas mãos, para que eles possam ser poderosos nas suas mãos, meu Deus, para honrar tão somente o teu nome. Afasta, meu Deus, todo aquele ego, afasta, meu Deus, toda aquela vontade, toda aquela preguiça, toda aquela procrastinação, tudo aquilo que não provém do Senhor e que impede que eles possam avançar. Porque nós entendemos, Senhor, que hoje eles não são mais pacientes na tua casa, mas são soldados do Senhor, preparados para a guerra, preparados para este mundo, não para poder, meu Deus, fazer parte, mas para vencer o mundo, porque o Senhor mesmo disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso que nós cremos e acreditamos e confiamos na tua palavra, e tudo aquilo que o Senhor deseja, meu Deus, em nome de Jesus, amém.